Estou de volta hoje para discutirmos a questão do crescimento a partir da ótica dos pais. Por quê? Porque normalmente quando nós falamos da adolescência, em um vídeo recente, eu enfoquei exatamente a questão da adolescência, nós esquecemos que quando nós pautamos demais a nossa visão no adolescente, nós esquecemos normalmente que os pais também sofrem a beça. Há também um processo que se desenvolve, se desenrola da parte dos pais para o adolescente. Então hoje nesse vídeo, o que farei é exatamente examinar os lutos que os pais passam, as perdas que os pais acabam por enfrentar dentro dessa dinâmica do crescimento do adolescente, da criança para o adolescente e do adolescente para o adulto. Veremos que os pais não sofrem menos do que o adolescente. É lógico que eles deveriam estar mais bem preparados, mas isso nem sempre acontece. Então, para começarmos, vamos falar do primeiro tópico, que é a perda da criança amada. Por que perda da criança amada? Porque segundo a ótica mais tradicionalista, os pais nunca veem seus filhos como adultos. Estarão sempre se vinculando aos seus filhos como se fossem eternas crianças. E de alguma maneira, isso pode trazer muita dor, muita inadequação. Por quê? Porque a ideia de que aquela criança amada está se transformando, está propriamente se tornando um homem, uma mulher, pode ser algo desesperador a partir da ótica de pais muito controladores, dominadores. Então a primeira coisa que nós devemos entender é que aceitar o crescimento dos nossos filhos e de uma certa maneira até mesmo facilitar esse crescimento é o genuíno, autêntico papel dos pais. Mas nem sempre eles querem isso. Não são poucos os pais que acabam por infantilizar os seus filhos. Acabam por gerar um sentimento constante nos filhos de que eles são dependentes, criancinhas, que não podem viver sem o cuidado materno ou paterno. Isso é algo bem cruel. Falando assim parece até engraçado, mas no sentido prático não é nada engraçado. São mães devoradoras, pais castradores, que fazem de tudo para que o adulto nunca vingue. O adulto sempre tenha regressões para esses estágios mais infantis. E é lógico, que muitas vezes o filho, a filha, acaba por gostar desse tipo de papel, acaba se acomodando na imagem de que é o eterno filhinho da mamãe, filhinho do papai, filhinha da mamãe, filhinha do papai. Ou seja, essas noções infantiloides fazem com que o sujeito se apegue a um papel que precisa ser superado. No sentido técnico, é necessário que o adulto supere essa base infantil. Ele pode até preservar uma criança interna, um adolescente interno, mas ele vai ter que se ver como adulto. Ele vai ter que crescer ao ponto de perceber as responsabilidades da vida adulta. E muitas vezes, por causa da dor dos pais, ele não consegue crescer. Por quê? É como se os pais silenciosamente sempre pedissem, não cresça, meu filho, não quero perdê-lo, quero que você fique sempre debaixo de minhas asas. Ou seja, esse tipo de imposição emocional é uma imposição cruel, triste, que fará com que
a criança amada se eternize às custas da morte do adulto. Um dos dois precisa morrer, ou a criança ou o adulto. Se o indivíduo fica preso a esse infantilismo, ele não amadurece. E ao não amadurecer, ele ficará sempre dependente, ficará sempre necessitando de um pai inefável, um pai protetor, uma mãe protetora. Eu já lidei com pacientes no consultório com 50 e poucos anos, né, que eram extremamente infantis, que não conseguiram se dar bem profissionalmente, não conseguiram se dar bem amorosamente, tudo porque foram criados por pais intrusivos, dominadores, cruéis, e que de alguma maneira impediram, né, o desenvolvimento dessa parte adulta do paciente. Então a primeira coisa enfocada é essa ideia da perda da criança amada. Os pais verdadeiramente interessados, amorosos, precisam curtir esse luto, passar por esse luto. Cedo ou tarde você vai ter que perceber que o seu filhinho já não é mais filhinho, é um homem. A sua filhinha já não é mais a filhinha, é uma mulher. E se isso for de fato, né, aceito de uma forma positiva, o que você vai ganhar é exatamente a amizade de um adulto. A função paterna, a função materna se modificará. Você não perderá os seus filhos, apenas eles passarão para um outro estágio. Mas para isso, a perda da criança amada precisa ser sentida como uma possibilidade existencial que os filhos precisam vivenciar. A segunda perda, a perda chamada perda da ilusão do prolongamento narcísico. O que é esse prolongamento narcísico? É aquela ilusão que nós temos que os filhos vão satisfazer todos os nossos anseios. Nós idealizamos muitas vezes a sua profissão, idealizamos o seu casamento. Isso é o prolongamento narcísico. É como se eu, como pai, quisesse me realizar na vida dos meus filhos. Esse prolongamento narcísico é basicamente uma coisa que anima grande parte dos pais. Não é a doença em si. A doença em si é você continuar a insistir nesse prolongamento. Por quê? Porque a partir da adolescência, você começa a perder o controle da coisa. Você começa a notar que seu filho, sua filha querem um outro caminho, querem escolher de repente uma profissão que é uma profissão que não tem nada a ver com o seu gosto, vão escolher de repente um casamento diferente daquilo que você havia planejado. Isso tudo, né, pode ser na verdade uma bomba, um momento de grande dor. Imagina a sua filha apresentando, né, a namoradinha dela para você. Imagina o seu filho apresentando o namorado dele para você. E você havia planejado um casamento hétero, dentro das normas, dentro da visão tradicionalista, e de repente ele me vem com essa novidade. Pois é, mas essas coisas acontecem. Como estou sempre no consultório, sei o quanto isso acontece. E o que eu quero é que você que está me ouvindo aí do outro lado, pai, mãe, entenda que abandonar essa ilusão do prolongamento narcísico é algo importante para você não adoecer, para você não entrar num processo autodestrutivo. Muitas vezes aquele que não aceita, né, os filhos ganharem autonomia, ganharem uma vida própria, quererem escolher a partir das suas próprias vontades, pode simplesmente adoecer, perder o interesse pela vida. Quantos pais, né, acabam por vivenciar essa doença de não aceitar
ver a diferença nos filhos, precisa encontrar nos filhos um espelho. Esse prolongamento narcísico passa a ser uma obsessão. Eu não escolhi isso para você. Eu não disse que você podia ter essa liberdade. Mas à medida que o crescimento se dá, a liberdade é o caminho. Por mais que você queira impedir, você pode até destruir uma flor, como se diz, mas não a primavera. Então isso significa que cedo ou tarde, os filhos encontrarão os seus próprios caminhos. E isso significará algo totalmente novo, uma autonomia que pode deixar os pais contentes, felizes ou adoentados. Eles podem, a partir dessa vida autêntica que cresce à parte, ficarem na verdade introvertidos, acharem que o sentido da vida já não existe mais. Mas o errado aí é você. Como é que a vida do seu filho pode ser o sentido da sua vida? Entenda que o sentido da sua vida é a sua vida. Os seus filhos, eles fazem parte da sua vida de diferentes maneiras. Quando crianças, precisarão de uma disponibilidade maior, de um cuidado maior. Quando adolescente, ganham força. E quando adultos, se emancipam, buscarão uma vida autônoma. Então entendam que negar essa ilusão de prolongamento narcísico é parte da sanidade dos pais. Os pais que não aceitam isso são neuróticos, querem viver uma vida que não são a própria vida, que não é aquilo que confere a sua realidade. Terceiro ponto, a perda da função de proteção e de cuidado extremo. Essa é uma questão interessante, Você começa a perceber que você é dispensável. Você começa a perceber que você não precisa proteger tanto como protegia. Você começa a notar, que os cuidados extremos que você conferia àquele pequeno já não existe mais. Por quê? Porque ele cresceu. Ele agora não precisa desses cuidados, não precisa de ajuda extrema. No máximo que ele pede é uma amizade, é uma outra relação. Você pode orientar, você pode ajudá-lo com a sua experiência, mas não impor, não querer levar no colo, não querer infantilizar como se ele precisasse de 1000 cuidados, quando na verdade o crescimento pressupõe essa condição de cuidar-se a partir das suas próprias forças. E é isso que os seus filhos farão quando se tornarem fortes. É essa a nossa meta, fazer com que os filhos se tornem fortes para se independerem, para não ficarem presos a esses cuidados extremos. Por quê? Porque senão você vai ter o eterno adolescente, a eterna criança te apurrinhando. No começo você vai gostar, porque parece que você ainda é o bambambam, é aquele que domina, é aquele que é necessário para a existência dos seus filhos. Mas depois nem você vai aguentar o mimo. É aquela coisa da criança mimada, é aquele playboy que vive prejudicando os pais. De uma certa maneira, os próprios pais acabam por criar essas circunstâncias. Então entendam bem que ultrapassar essa ideia de que você precisa proteger, precisa cuidar, é algo ligado a um luto também, a uma perda. Você vai ter que sentir uma outra realidade, vai ter que perceber que já não é mais aquele que deve levar no colo. No máximo, é um conselheiro, é um ajudador, é um condutor, não aquele que precisa levar no colinho. Isso é mais uma neurose dos pais do que propriamente do adolescente que vai se tornando adulto. Por quê? Porque
se o indivíduo se acostumar, né, a sempre depender, ele ficará cada vez mais dependente. Agora, o ruim são os pais que fomentam, que estruturam, né, essa relação propriamente pervertida. Uma outra perda muito importante é a perda da companhia e da dependência infantil. Isso acontece muito quando há o divórcio dos pais. De repente, o menino, a menina, fica sob os cuidados da mãe e a mãe pode se sentir, né, preenchida pela existência daquelas crianças que depois se tornam adolescentes e no final adultos. Isso pode ser terrível. Por quê? Porque uma mãe dominadora, uma mãe controladora pode exigir uma espécie de simbiose, pode exigir que os filhos não cresçam para não acabarem com essa dependência. Isso, evidentemente, leva o indivíduo, né, a se sentir culpado quando pensa em sair de junto da mãe, em comprar um apartamento, em trabalhar num outro país, em casar. Quantas vezes eu não ouvi isso dentro do consultório? Adultos que se sentiam sabotados pela culpa porque a mãe era tão boa. Deixá-la sozinha significava praticamente uma traição. Então notem, né, que mães fortes, pais fortes, aqueles que querem o bem de seus filhos, precisam aceitar a solidão se for necessária. Chega um momento, né, que talvez eles tenham que se ver sozinhos. As pessoas até falam, né, da síndrome do ninho vazio. Quantas vezes as pessoas não sofrem, né, quando percebem que os filhos cresceram, ganharam asa e já não precisam mais estar junto deles. Então você que é pai, você que é mãe, entenda que processar esse luto, perceber que os seus filhos não podem ser sua eterna companhia, vai ser algo importante para que você os deixe amadurecer e também amadureça. Porque isso não deixa de ser também um traço infantil. É aquela mãe que quando vê os filhos se emancipando, sente-se desamparada. É aquela mãe que quando vê a casa vazia, prefere morrer. É lógico que ela torna a sua vida um inferno e acaba por infernizar a vida também dos filhos. Por quê? Porque quer condicioná-los a uma prisão. Entendam então que essa perda é importante de ser sentida. E por fim, como último ponto, podemos falar da perda do controle sobre o destino dos filhos. É lógico que isso engloba tudo o que eu disse, né, durante esse vídeo, mas é importante dizer que pais muito dominadores, controladores, sabotam de todas as maneiras seus filhos para nunca perderem esse controle. Mesmo que tenham que sufocar, mesmo que tenham que matar, estagnar aquele crescimento. É por isso que eu sempre digo que esses pais são aparentemente bons, mas eles são bem sádicos, cruéis. Por quê? Porque eles preferem ver os filhos doentes, deprimidos, fracos, né, de que estarem livres e fortes fora do seu domínio, fora do seu cercadinho. Então você que é pai, você que é mãe, você que quer aprender a criar bem, é importante que você saiba que criar significa libertar. Você cria os seus filhos para eles ganharem emancipação, para se tornarem fortes. Não é dito no adágio aí, no ditado popular, que se cria os filhos para o mundo? Na verdade, é isso. O ruim é exatamente pais neuróticos aceitarem isso, né? Por quê? Porque eles querem criar dependência, porque eles também são codependentes. Eles também são dependentes, né, desse tipo de domínio, de controle.
Então passar por essa perda, passar por esse luto de perder o controle é algo importante para que você possa existir a parte dos seus filhos. Eu sempre digo, não esqueçam isso que vou dizer agora, né? Mas pais amorosos, pais interessados, precisam cuidar muito profundamente das suas próprias vidas. Quando você cuida da sua vida, quando você resolve amar, quando você resolve estudar, trabalhar por você, à medida que os seus filhos vão crescendo, e quando eles saírem, né, da sua casa, você não vai se sentir desamparado, porque você tem uma vida própria. O mal é quando você não faz nada disso. O seu trabalho são seus filhos, né? O seu estudo são seus filhos. Tudo se resume aos seus filhos. Aí quando eles deixarem de ser os filhinhos amados, você morre, você deixa de existir. Não há mais sentido para a sua vida. Então a única maneira de você ajudar os seus filhos é se ajudando. É tendo interesse pela vida, entendendo, né, cedo que ter filhos como prisioneiros não é amor. Você não deve colocar algemas nos seus filhos. Você deve dar asas. Você deve dar condições para que eles voem, que eles tenham liberdades a partir das forças que você proporcionou, que você deu condição, né, deles desenvolverem. O oposto disso é a relação neurótica. Em outro momento, volto a falar sobre esse tema, acho que é o suficiente. Peço para você compartilhar esse vídeo, para dar o like, compartilhe o máximo que puder, porque o nosso canal, inscreva-se, se não é inscrito ainda, inscreva-se no nosso canal, porque o nosso canal tem conteúdos gratuitos exatamente para ajudar, para fazer com que as pessoas se beneficiem de conhecimentos como psicanálise, filosofia e outras. Um abraço e até a próxima vez.